Irmãos, abramos a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 16, e leamos a partir do verso 13 até o 20. Nos diz assim, irmãos, a palavra do Senhor. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Curva a sua cabeça e oremos. Senhor nosso Deus, nós mais uma vez nos apresentamos diante de Ti, Senhor, no começo dessa semana, logo nas primeiras horas do dia, para consagrarmos as nossas vidas a Ti, para apresentarmos a Ti o verdadeiro louvor, a verdadeira adoração, bendizermos o Teu nome, glorificarmos porque Tu és excelso, Tu és magnífico, e somente o Senhor é digno de ser adorado. E agradecermos ao Senhor por todo o cuidado que o Senhor tem tido para com as nossas vidas, para com as nossas famílias, para com todo o Teu povo que se reúne nesse lugar, assim como para com toda a Tua igreja em toda a face da terra. Te louvamos e Te bendizemos, ó Deus, porque Tu és o nosso Salvador, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Pai. E carentes do Senhor, nós nesta manhã Te pedimos que o Teu Santo Espírito, Ele venha ao nosso auxílio, abrindo os olhos do nosso entendimento, o nosso coração, para compreendermos a Tua palavra e recebermos nessa manhã. E que o mesmo Espírito, o Espírito do Senhor, que habita em nós, e nos capacite a colocarmos em prática tudo aquilo que nós temos aprendido, para sermos verdadeiras testemunhas de Cristo nesse mundo que se encontra em trevas. Nós oramos a Ti, confiados não em nós mesmos ou nas nossas obras, porque elas não passam de trapos de imundície, mas confiados nos méritos de Cristo, do Seu sacrifício perfeito, é que nós oramos agradecidos, agora e sempre. Amém. Irmão, você já parou para pensar e responder a esta pergunta? Quem é Jesus? Quem é Jesus? Por certo, ela é a pergunta mais importante de toda a sua vida, pois de sua resposta depende toda a sua existência. Ninguém pode se manter indiferente a essa pergunta. Todos os homens um dia hão de se deparar com essa pergunta: quem é Jesus? Não existe neutralidade, seja aqui nessa vida, seja diante do Senhor no dia do juízo final. Todos os homens terão que ponderar e responder a esta pergunta: quem é Jesus? E a nossa existência presente e futura depende da nossa compreensão de quem Ele é, de quem Ele verdadeiramente é. E até mesmo o fato de nós seguirmos a Ele, de nos declararmos discípulos dEle, depende do fato, depende da nossa compreensão de quem realmente Jesus é. Se olharmos para o contexto desta passagem, nós perceberemos que a partir do verso 24, em que Jesus lança um desafio aos seus discípulos, aqueles que verdadeiramente desejassem serem seus discípulos, eles deveriam tomar sua cruz, negar a si mesmo e seguir a Cristo. Mas isso não poderia ser feito sem a verdadeira compreensão, irmãos,
daquilo que Cristo era, ou de quem Ele era. E esse texto nos apresenta, então, 3 atributos que descrevem perfeitamente quem Jesus Cristo é. O primeiro atributo que nós encontramos nesta passagem nos é logo apresentado no versículo de número 13, onde a narrativa começa descrevendo que Jesus, indo para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos. O texto paralelo de Lucas nos apresenta o motivo pelo qual Jesus se dirigiu a essa região, um tanto que distante da região em que Jesus costumava desenvolver o seu ministério, ali mais próximo ao mar da Galileia, ou mais próximo à cidade de Cafarnaum. Cesareia era uma cidade localizada no sopé do Monte Hermon e perto da nascente do Rio Jordão. Nessa cidade, Herodes, o Grande, construiu um templo de mármore em honra a César Augusto. Filipe, o filho de Herodes, o Grande, alterou o nome da cidade de Panias para Cesareia, para distingui-la de outra Cesareia, uma conhecida cidade portuária do Mediterrâneo. Então passou a chamá-la de Cesareia de Filipe. Essa cidade, como de costume, ela havia sido erguida em memória e honra e louvor e glória de um mero mortal. Essa cidade que houvera sido construída foi então denominada Cesareia de Filipe, para lembrar aos homens a grandeza do César, o poder e a majestade, a suposta majestade que cercava a figura humana, terrena, mortal e finita de um imperador. Esse texto ele está em contraste com aquele que verdadeiramente era, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O texto nos mostra que Jesus Cristo, sim, Ele era o verdadeiro Rei, o verdadeiro Senhor, o dono de tudo, aquele que reinava, que governava e que era digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Jesus, então, a sós com seus discípulos, procurando o momento em que ele pudesse apresentar a Deus em oração, tanto a sua vida quanto a vida dos seus discípulos. Os evangelistas não nos narram qual era o conteúdo da oração de Jesus, mas olhando para Lucas 19, que é o texto paralelo, verso 18, nós podemos inferir com toda segurança que Jesus estava a interceder primeiramente pelos seus discípulos, como ele fizera em João 17, na chamada oração sacerdotal, e intercedendo também por si, intercedendo pelos seus discípulos, para que Deus abrisse os olhos dos seus entendimentos, para que eles compreendessem plenamente quem Cristo verdadeiramente era. É por isso que mais adiante Jesus vai dizer ao apóstolo Pedro, dizendo: não foi carne nem sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Quando Pedro declara que Jesus Cristo era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus, por certo, irmãos, nessa ocasião, ele estava intercedendo pelos seus discípulos, para que Deus abrisse o entendimento, o coração deles, e tivessem a compreensão real, verdadeira, de quem Jesus Cristo era. Mas também, por certo, Jesus estava a interceder por si mesmo, pelo seu ministério, para aquilo que ele muito em breve estaria realizando. Aliás, se olharmos para toda a narrativa de Mateus, nós perceberemos que Jesus está caminhando em direção a um alvo. E esse alvo era a cidade de Jerusalém, onde ele seria oferecido como sacrifício por todo o povo de Deus, onde ele seria escarnecido, onde ele seria zombado, onde ele seria morto pelos homens, onde ele seria rejeitado pelo seu próprio povo. Jesus estava caminhando em direção ao Calvário, à cruz, ao momento de agonia em que ele seria oferecido diante dos homens como sacrifício vivo por todo o povo de Deus. E Jesus, por certo, estava intercedendo por si mesmo, pedindo ao Pai para que lhe desse graça, lhe desse forças, para que ele resistisse a todas as tentações de abandonar esse caminho, de abandonar o trajeto, de abandonar aquilo ao qual o Pai havia lhe confiado antes mesmo da fundação do mundo, quando Deus havia dito que ele morreria
pelo seu povo. Quando a Bíblia diz que ele é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo, é porque em Trindade o Pai já havia definido que o Filho, o seu amado Filho, viria a esse mundo e morreria por todo o seu povo. Jesus, então, irmãos, nos deixa esse belo exemplo de um homem de oração, de um homem que estava constantemente, apesar da sua natureza divina, apesar de ter todo o poder, toda a autoridade sobre os céus e a terra, ele demonstrou uma vida de inteira dependência de Deus e por isso constantemente estava em oração, buscando a graça, buscando a força, buscando o poder de Deus sobre si. Mas Jesus se volta aos seus discípulos, então lhes pergunta: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Nessa pergunta, Jesus apresenta o primeiro atributo que o qualifica como quem ele é. Jesus usa a expressão: quem diz ser vós o Filho do Homem? Ao examinarmos o título Filho do Homem, nos deparamos com algo estranho e fascinante. Este é o terceiro título mais usado frequentemente nos evangelhos para designar Jesus. Ele ocorre 84 vezes, 81 dessas ocorrências estão nos evangelhos. E em quase todos os textos, o título é usado pelo próprio Jesus para descrever a si mesmo. É o título que Jesus mais utiliza para se referir a quem ele é a expressão o Filho do Homem. E a pergunta é: qual a origem? O consenso histórico é que Jesus adotou o sentido da expressão Filho do Homem conforme ele se acha no livro de Daniel. No livro de Daniel, o Filho do Homem aparece em uma visão do céu e ele é apresentado diante do trono do ancião de dias e recebe domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o sirvam. O seu domínio, diz Daniel, é eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. É do capítulo 7 do livro de Daniel que Jesus obtém essa expressão e aplica a sua própria pessoa para se referir quem ele era. Jesus era o Filho do Homem, ou seja, aquele ser celestial que desceria do céu e que receberia do próprio Pai um reino que iria se sobrepor a todos os reinos, a todos os domínios, poderes da terra, a todos os imperadores e governos, e todos os povos, línguas, raças, tribos e nações reconheceriam que ele é rei, e que ele domina, que ele governa, e que ele tem e é digno de todo o louvor, de toda a honra e de toda a glória. Podemos comparar a visão do ancião de dias de Daniel, por exemplo, com a visão do Filho do Homem em Apocalipse. O texto de Daniel, no mesmo capítulo 7, do verso 9 ao 10, nos diz o seguinte: continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou, sua veste era branca como a neve, e os seus cabelos da cabeça como a pura lã. E o seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante deles, milhares de milhares que o serviam, e milhares estavam diante dele. Assentou-se no tribunal e se abriram os livros. O texto paralelo de Apocalipse 1:5 nos diz: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a Filho do Homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e de milhares, proclamando em grande voz e dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder,
a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Percebam que esses dois textos que estão em paralelo falam de duas pessoas que são distintas em pessoas, mas que em natureza são uma só. O texto de Daniel nos fala a respeito do ancião de dias, no capítulo 7, que é o próprio Deus, que está assentado nos céus, assentado no seu trono, lugar de onde procede, por exemplo, o Filho do Homem, o ser celestial que desce do céu e que recebe um reino e o domínio que é sempre eterno. Mas também o apóstolo João, ali no começo do livro do Apocalipse, quando antes de receber todas as visões referentes à própria história da redenção, ao desenrolar da história, dos planos de Deus sobre o seu povo, sobre toda a humanidade, João tem uma visão daquele que é o personagem central de todo o livro do Apocalipse, que é Jesus Cristo. E ele contempla esse personagem a quem ele chama o Filho do Homem. E esse Filho do Homem, nas suas características, ele é idêntico, ele é semelhante ao personagem que Daniel descreve no capítulo 7. Portanto, nós podemos concluir que o Filho do Homem é então o próprio Deus. O Deus, não o Deus Pai enquanto pessoa, porque são três pessoas distintas, mas Deus enquanto essência, porque Ele compartilha dos mesmos atributos, da mesma natureza divina que o Pai e que o Espírito Santo compartilham. Ele é Deus, digno de toda a honra, de todo o louvor e de toda a glória. Então, irmãos, o primeiro atributo, o qual Jesus menciona nessa passagem e que descreve e responde à pergunta quem ele é este: Jesus é o Filho do Homem. Jesus é o Filho do Homem. Ele é aquele que veio dos céus para estabelecer o seu reino aqui na terra. Estabelecendo o seu reino, exercer o seu domínio, o seu reinado sobre toda a terra, sobre todo o seu povo. Mas na sequência do texto, irmãos, Jesus então ouve dos seus discípulos a seguinte resposta. Uns dizem João Batista, versículo 14, eles responderam. Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, perguntou Jesus, quem dizeis que eu sou? A resposta, irmãos, referente a quem Jesus Cristo é, desta feita agora sai não da boca de Jesus Cristo. Jesus Cristo se autodenomina o Filho do Homem, mas é da boca de Pedro, o apóstolo, que sai a confissão de quem Jesus Cristo realmente era. São as duas confissões. A primeira na qual Pedro diz, tu és o Cristo. O segundo título usado para descrever a verdadeira natureza de quem Jesus Cristo é, sai da boca não de Jesus, mas de Pedro, quando ele pergunta, quem dizeis vós que eu sou? Ele diz, tu és o Cristo. A palavra Cristo não se refere ao sobrenome de Jesus Cristo. É muito comum às vezes nós pensarmos que Jesus Cristo, a expressão Cristo, seja um sobrenome de Cristo, quando na verdade não é. Se nós olharmos atentamente para o Novo Testamento, nós perceberemos que Cristo é um título atribuído a Jesus. Portanto, a expressão correta é Jesus, o Cristo. E essa palavra grega, ela vem do hebraico, que significa Messias, ou a palavra grega que significa ungido, advém da palavra hebraica que significa Messias, o que significa dizer a mesma coisa, dizendo que Jesus Cristo é o Messias, é o Cristo, nós estamos simplesmente dizendo que Jesus Cristo é o Messias. E dizendo que Jesus Cristo era o Messias, Pedro estava fazendo uma confissão pública de fé, de que ele era aquele anunciado pelos profetas do Antigo Testamento, aquele que era tão aguardado por Israel, ou seja, o Salvador do seu povo, que redimiria o seu povo da escravidão do pecado. Se olharmos para o Antigo Testamento com muita atenção, nós veremos que o conceito messiânico não é tão simples assim. Há diferentes aspectos da natureza do Messias apresentado em diversos textos do Antigo Testamento. À primeira vista, podem parecer até mesmo contraditórios.
Uma das principais linhas de expectativa messiânica que nós encontramos no Antigo Testamento é aquela ideia de que o Messias, ele é o filho de Davi, aquele que restauraria a monarquia de Israel. E nessa expressão, filho de Davi, de que o Messias era o filho de Davi, aquele que restauraria a monarquia em Israel, há aqui uma nota de inteiro triunfo. Quando nós ouvimos a expressão Cristo, que significa Messias, ao olharmos para o Antigo Testamento, essa expressão, ela tem um primeiro significado, que significa dizer que o Messias seria aquele que descenderia de Davi, e que restabeleceria a monarquia de Israel, e que reinaria sobre o seu povo. Aqui, irmãos, há então a razão da grande expectativa e da grande confusão que os judeus fizeram quanto à verdadeira natureza de Cristo Jesus. Porque os judeus, com base nessas profecias do Antigo Testamento, eles aguardavam que o Messias que viria enviado por Deus, ele restauraria o reino de Israel. Ele restauraria o trono de Davi, se assentaria sobre o seu povo e ele então governaria sobre a nação de Israel. E o que ele faria de imediato? Ele libertaria Israel da dominação e da opressão dos seus inimigos. Portanto, os judeus, a partir da leitura desses textos do Antigo Testamento, eles criaram uma expectativa um tanto distorcida de quem era Cristo. Jesus Cristo não era apenas um mero rei terreno. Ele não veio com fins políticos, de estabelecer um reino terreno, físico, aqui nessa terra, de libertar a nação de Israel da dominação dos povos que dominavam a eles. Ou seja, nessa ocasião, o próprio Império Romano. Jesus Cristo veio, sim, como filho de Davi, como descendente real, estabelecia um reino, um domínio. Ele tinha o direito legítimo, como nos diz a genealogia de Mateus, no capítulo 1, de se assentar sobre o trono de Davi, de exercer o seu domínio, o seu reino sobre o seu povo. Mas o seu reino, irmãos, ele não era em primeira instância um reino terreno, um reino físico, um reino político. O seu reino era, sobretudo, um reino espiritual, que se manifestaria no coração e na vida daqueles a quem ele veio estabelecer o seu domínio e o seu governo e o seu próprio senhorio. Então, irmãos, o Antigo Testamento nos apresenta essa primeira perspectiva do que significava a expressão Cristo ou Messias. Mas há também um outro aspecto, um outro conceito aplicado ao Messias no Antigo Testamento, que é o de que o Messias, ele seria então o servo sofredor. E é isso que nós encontramos lá em Isaías, no capítulo 56, de que o Messias seria aquele que viria a padecer e levaria sobre si os pecados do seu povo. Porém, a imagem de um servo, ou seja, de um Messias sofredor, era inteiramente desprezado e rejeitado pelos judeus. Porque era algo que estava em inteiro contraste com aquela figura real e gloriosa do Messias, do descendente de Davi, que viria estabelecer e restaurar a monarquia de Israel e estabelecer o seu domínio sobre toda a terra. E era isso exatamente que os judeus não compreenderam quanto aquilo que Jesus Cristo realmente veio a realizar. Os próprios discípulos não compreenderam esse aspecto do Messias, de que o Messias não era apenas o rei que viria estabelecer o seu reino, o seu domínio sobre a terra, mas de que o Messias também era o servo sofredor, de que ele viria padecer nesta terra, ser rejeitado pelos homens, ser morto, ser crucificado em uma cruz do Calvário, se tornar maldito por todos nós. Em certa ocasião, quando Jesus começou a descrever aos seus discípulos, a esclarecer a eles a necessidade que ele tinha de caminhar até o Calvário para ali ser rejeitado, ser morto, ser entregue pelos homens, um dos seus discípulos olhou para ele e disse: Senhor, não faça isso. Então Jesus responde a ele dizendo: aparta-te, Satanás, porque cogitas das coisas celestiais.
Pedro não havia compreendido que Jesus Cristo, o Messias, o verdadeiro Messias, havia vindo também na figura do servo sofredor, aquele que padeceria, aquele que receberia a humilhação sobre si e que levaria todos os nossos pecados. É aquele que é descrito perfeitamente em Isaías como cordeiro que foi mudo, levado ao matadouro, que foi rejeitado pelos homens e que recebeu todas as nossas dores, todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades. Mas há também, irmãos, uma terceira perspectiva a respeito do Messias, descrito nas páginas do Antigo Testamento. E essa se acha na literatura apocalíptica do Antigo Testamento, em livros como dos profetas Daniel e Ezequiel, que descrevem o Filho do Homem como um ser celestial, que descerá à terra para julgar a humanidade. E é isso que nós encontramos, por exemplo, lá em Daniel 7, de que o Filho do Homem, que é o próprio Messias, ele viria a esse mundo. Por um lado, estabelecer o seu reino, o seu domínio, mas por outro lado também julgar todos os homens. Recompensar o seu povo por sua fidelidade, mas também julgar os ímpios, julgar os seus inimigos, derrotar os seus inimigos, abater, lançar por terra todos os seus adversários, e estabelecer o seu reino, o seu domínio todo, sobre todos, e mostrar que ele sim é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que ele tem um nome sobre o qual um dia se dobrará todos os homens e confessarão que ele é Senhor. Então, irmãos, a pergunta é: como harmonizarmos essas descrições de um ser celestial, de um rei terreno, de um juiz universal e um servo humilhado? Ao olharmos para essas passagens do Antigo Testamento, talvez possa surgir no nosso entendimento uma confusão a respeito do que o Messias realmente era, de quem ele era. Ele era o rei? Ele era o ser celestial? Ele era o juiz universal? Ou ele era o servo sofredor? Ele era todas essas coisas, irmãos. Ele veio estabelecer um reino. Foi por isso que João Batista, aquele que iria anteceder a Jesus, quando começou o seu ministério, disse: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. E o reino de Deus veio na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Jesus veio estabelecer o reino de Deus aqui nesta terra. Ele também era o juiz. João Batista mesmo disse que ele batizava com água, mas viria aquele ao qual ele não era digno de desatar as suas sandálias. E ele disse então: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele diz então que ele traz o machado posto à raiz. Toda árvore que não produzir bom fruto será cortada e lançada no fogo, porque Jesus Cristo veio de fato estabelecer o seu reino, recompensar os justos e fiéis, mas por outro lado ele veio também trazer juízo, trazer julgamento sobre toda a terra. Mas ele era também um servo humilhado, irmãos, e os discípulos precisavam compreender isso. Esse foi o aspecto mais difícil de os discípulos compreenderem a respeito de quem Jesus Cristo realmente era, de que ele era também o servo sofredor, que veio padecer aqui nesta terra, que veio sofrer, que veio ser rejeitado pelos homens, que levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, que morreria na cruz do Calvário, mas que ao terceiro dia ressuscitaria. Os discípulos não compreenderam profundamente esse aspecto do Messias, que era o aspecto do servo sofredor. E é por isso que até chegar o momento da crucificação, isso era quase que inteiramente obscuro ao entendimento deles. Mas somente depois de Cristo ressuscitado dentre os mortos, de terem visto Cristo com as marcas das mãos dos cravos, é que eles compreenderam perfeitamente que ele realmente era o ser celestial, era o rei terreno, era o juiz do universo, ele era o sofredor, o servo sofredor, o próprio Messias, Filho de Deus, que veio estabelecer o seu reino, e que o seu reino não era um reino terreno, mas um reino espiritual. Nós então, irmãos,
Na continuação da resposta de Pedro à pergunta de Cristo, quem dizeis vós que eu sou, nós encontramos um terceiro atributo conferido a Jesus Cristo. O primeiro atributo, que responde à pergunta quem Jesus Cristo é, advém das próprias palavras de Cristo, quando ele diz que ele é o Filho do homem. O segundo advém da confissão de Pedro, quando ele diz, tu és o Cristo. E o terceiro e último atributo advém das próprias palavras de Pedro também, quando ele diz, tu és o Filho do Deus vivo. O Novo Testamento narra poucas ocasiões em que Deus falou do céu, irmãos. Nós encontramos, para sermos mais exatos, apenas 2 referências em todo o Novo Testamento, em todos os evangelhos, onde nós ouvimos a voz de Deus, o Pai, falando dos céus. E a primeira se encontra lá em Mateus 3,17, que é a ocasião do batismo de Jesus, quando os céus se abrem e se ouve do céu uma voz dizendo, este é o meu Filho amado, em que eu tenho prazer. E a outra é encontrada lá no momento da transfiguração, do chamado Monte da Transfiguração, em Mateus 17, verso 5, parte B, que é o texto seguinte a esse, onde o Pai declarou aos seus discípulos, dizendo, este é meu Filho amado, a ele ouvi. Portanto, o título que do céu foi dado a Jesus é Filho de Deus. Filho de Deus. William Hendricks, comentando essa passagem de Mateus 16, versículo 16, ele diz, a declaração de Pedro de que Jesus é o Filho de Deus não pode ter mais que um único sentido. Sentido esse que não é só que ele é mesmo o único Deus vivo, em contraste com todos os falsos deuses da terra, mas também que é a única fonte de vida para todo aquele que vive. Na declaração de Pedro, irmãos, nós temos a afirmação clara, direta e objetiva de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. Jesus foi chamado Filho de Deus não no mesmo sentido em que nós, por exemplo, somos chamados filhos de Deus. Aliás, se nós olharmos para o Evangelho, nós perceberemos que Jesus Cristo, quando se refere ao Pai, ele nunca usa a expressão o nosso Pai, mas ele sempre usa a expressão o vosso Pai ou o meu Pai, e nunca o nosso Pai. Por quê? Porque os evangelhos nos dão o testemunho de que Jesus Cristo era Filho de Deus no sentido de que ele era o próprio Deus, de que ele compartilhava da mesma natureza, da mesma essência que o Pai, que ele tinha os mesmos atributos, que ele tinha a mesma glória, a mesma majestade, de que ele era sublime, assim como era o Pai. Um fato que nos chama a atenção é que Jesus se refere no Novo Testamento a si e aos seus discípulos, chamando o vosso Pai e o meu Pai. E ao ser julgado no Sinédrio, a razão pela qual Jesus foi julgado foi de que ele próprio se declarou Filho de Deus. Essa era a razão do julgamento de Jesus Cristo, lá em Marcos, capítulo 14, verso 61 e em diante. Jesus foi julgado pelo Sinédrio, pelos fariseus, pelos saduceus, pelos escribas, porque ele próprio se intitulou ser o Filho de Deus. Portanto, esse é um título que descreve quem Jesus Cristo realmente é. Ele é Deus. Ele é Deus. Então, respondendo a essa pergunta, irmãos, central desse texto, quem é Jesus? E talvez você esteja me olhando e pensando, mas esse texto, a exposição dele, não teria um significado muito teológico para nós? Qual seria, irmão Jacó, o sentido prático dessas declarações encontradas aqui nesse texto? Eu esperava que nessa manhã o sermão fosse um pouco mais prático e menos teórico. Na verdade, irmãos, quando falamos de praticidade, nós estamos falando a respeito de sermos discípulos de Cristo. E sermos discípulos de Cristo significa nós vivermos e andarmos como Cristo andou, de sermos a semelhança daquilo que Ele foi, de copiarmos e imitarmos as mesmas atitudes, ações, obras que Jesus Cristo manifestou aqui nesta terra.
Mas nós não podemos de forma alguma sermos discípulos de Cristo sem nós compreendermos quem Ele verdadeiramente é. É por isso que Jesus Cristo, antes de lançar o desafio aos seus discípulos, convidando a eles, aqueles que quisessem seguir a Ele, que tomassem a sua cruz, Jesus primeiramente deixa muito claro aos seus discípulos o que Ele seria. Antes que eles se tornassem discípulos no sentido mais pleno da palavra, eles que estivessem dispostos a morrer por Cristo, eles precisavam entender, compreender quem Cristo verdadeiramente era. Por isso que no verso 24, Jesus disse: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Nós não podemos seguir a Cristo sem antes compreendermos quem Ele é. Com base, irmãos, nesses versículos, nos primeiros versículos do 13 ao 16, nós podemos tirar algumas implicações práticas dessa confissão de Pedro e do próprio Evangelho de quem é Jesus Cristo. E a primeira está no versículo 17. Essa revelação de quem é Jesus nos é dada somente por Deus Pai. E isto deve gerar em nós humildade. Isso deve gerar em nós humildade. A revelação de quem Cristo é, ela não advém da nossa mera compreensão. Não advém do fato de um dia eu ter ponderado e refletido, lendo os evangelhos, ouvido falar de Cristo e chegado à conclusão: já sei agora quem Ele é. Ele é o Messias, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Não, Jesus Cristo, respondendo a Pedro, diante da confissão de Pedro, Ele diz no verso 17, então Jesus afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. E lá em Mateus 11, 25, Jesus, nesse texto, diz, reportando ao seu Pai, dizendo: graças te dou, ó Pai, porque esta verdade o Senhor revelou aos pequeninos, ocultou aqueles que se julgavam sábios desta terra, mas aqueles que eram pequeninos e desprezados, foi a esses que Deus escolheu para revelar essas verdades. A verdade de quem Cristo é, irmãos, nos é dada pelo Pai. É Ele quem abre os olhos do nosso entendimento, do nosso coração, para compreendermos quem é Jesus e então confessarmos a Ele como nosso Senhor e Salvador. Há uma segunda implicação e aplicação também nesse texto, no verso 18. No verso 18, por estar edificada sobre a rocha, que é Jesus Cristo, a igreja triunfa sobre o império das trevas. Por isso não devemos temer o mal. No verso 18, diante da confissão de Pedro e diante do fato exposto por Jesus de que essa compreensão, esse entendimento havia sido dado pelo Pai, Pedro então diz a Jesus: também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus está aqui trazendo uma implicação do fato de Ele ser o Filho de Deus, de Ele ser o Messias, o Cristo, de Ele ser o Filho do homem. É que Ele se classifica como então o fundamento da igreja. E a grande pergunta é: quem é essa pedra a qual Jesus se refere? Ora, irmãos, fica muito claro à luz de 1 Pedro capítulo 2, verso 4 a 8, que essa pedra a qual Jesus se refere é Ele mesmo, e não Pedro, ou simplesmente a confissão de Pedro, é Ele mesmo. Pedro escrevendo, ele diz na sua primeira carta que Jesus é a pedra viva, é a pedra angular, a pedra que foi rejeitada pelos homens e que por conta disso se tornou
tropeço para aqueles que a rejeitaram. Jesus é a pedra fundamental, é a pedra sobre a qual a igreja está edificada. E por essa razão Jesus pôde dizer: as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Por quê? Porque ela está fundamentada, ela está alicerçada sobre Cristo. É por essa razão que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, verso 9 e 10, ele pôde declarar, expressando as palavras de Jesus, que Jesus Cristo triunfou e por isso nós não devemos temer. Jesus venceu o mundo e, portanto, nós venceremos. A penúltima implicação e aplicação desse texto, irmãos, é que o sucesso da nossa obra está sobre aquele que tem autoridade nos céus e na terra. E ele a delegou aos seus discípulos, apóstolos, que é o versículo 19, onde ele diz: dar-te-ei a chave do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. O que Jesus está conferindo aqui aos seus discípulos, em primeira instância aqui a Pedro, é exatamente as chaves do reino dos céus. E essas palavras de Cristo se cumprem na vida de Pedro no dia de Pentecostes, quando ele se tornou aquele por meio do qual as portas do reino dos céus seriam abertas agora a judeus e aos gentios. Quando do primeiro sermão de Pedro no dia de Pentecostes, onde milhares e milhares de almas, ouvindo a pregação de Pedro, renderam-se a Cristo e reconheceram a Ele como Senhor e Salvador de suas vidas. Mais adiante também, no capítulo 18, Jesus aplica essas mesmas palavras ao exercício da disciplina na igreja. Ou seja, dando à igreja autoridade para exercer a disciplina em seu nome. Jesus deu à igreja a mesma autoridade que ele havia dado aos seus apóstolos, de abrir e de fechar as portas do reino dos céus. E a igreja pode exercer essa autoridade, por exemplo, à luz do capítulo 18, verso 18, exercendo a disciplina. E uma última implicação e aplicação desse texto, irmãos, é a seguinte: não criemos falsas expectativas do evangelho, como a do falso evangelho da prosperidade. Em Mateus 16, 20, Jesus nos chama a um discipulado radical, o que implica morrermos para o mundo. Morrermos para o mundo. Lá no verso 20, Jesus diz então aos seus discípulos, o texto diz: então advertiu os seus discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. O que Jesus estava querendo que os seus discípulos fizessem? Jesus não estava interessado em ser reconhecido então como o Cristo. Esse texto é um daqueles textos que é chamado de o segredo messiânico nos evangelhos. Não era isso, não é que Cristo não quisesse ser reconhecido publicamente como o Cristo, como o Messias. É que ele não queria ser confundido como mero Messias político, como alguém que veio estabelecer a monarquia, sentar-se sobre o trono de Davi e libertar o povo de Israel da dominação dos romanos. Ele não queria ser confundido meramente como essa figura política. Jesus queria ser compreendido primeiramente como o servo sofredor, aquele que veria e que padeceria pelos homens. E é isso que Jesus Cristo esperava dos seus discípulos, que eles compreendessem que ele era o servo sofredor, que ele veio padecer pelos homens e nas mãos dos homens. E é sabedor disso, irmãos, que ele lança então aos seus discípulos esse desafio, de que se quisessem ser discípulos dele, eles tomassem a sua cruz, seguissem a ele. E o que significa exatamente no verso 24, tomar a cruz, tomar a cruz. É a respeito disso que nós não devemos ter confusão na nossa mente, de que seguir a Cristo, irmãos, é primeiramente saber quem Ele é. E a implicação de sabermos quem Ele é, está naquilo que nós encontramos no versículo 24, que é tomar a nossa cruz.
E eu quero encerrar com a reflexão desse versículo 24. O que significa tomar a cruz de Cristo? Se nós realmente reconhecemos quem Cristo é, irmãos, nós devemos tomar a nossa cruz. Se nós realmente reconhecemos que Ele é o Filho do homem, que Ele é o Cristo, ou seja, Ele é o Messias, que Ele é o Filho de Deus, nós devemos tomar a nossa cruz e seguir a Cristo. E tomar a cruz, irmãos, significa morrermos para o mundo, morrermos para os prazeres desse mundo, morrermos para as coisas desse mundo, para os deleites desse mundo. Nós não devemos encontrar prazer, satisfação nas coisas desse mundo, mas somente em Cristo Jesus. Porque fazendo isso, nós verdadeiramente nos tornaremos discípulos de Jesus Cristo e teremos condições de seguirmos a Ele até o Calvário, até o Gólgota. E ali estaremos dispostos a, como Ele, a sofrermos as consequências da nossa fé, a enfrentarmos o sofrimento e os desafios desse mundo até o dia em que Ele virá, não mais como servo sofredor, mas agora sim como o Senhor dos senhores, como o Rei dos reis, para estabelecer o domínio e o juízo sobre a terra. E nós então seremos recompensados pela nossa fidelidade a Ele. Que Deus então em Cristo nos abençoe, nos dando a graça de, primeiramente, entendermos quem Cristo é, e depois, entendendo quem Ele é, sigamos a Ele, rejeitando o mundo, morrendo para o mundo e seguindo o seu exemplo, de estar submisso a se necessário sofrer por Cristo, caminhando até o Calvário, se necessário morrer por Ele, mas aguardando o dia da nossa recompensa. Que Deus em Cristo nos abençoe.